Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar o que movimentou os preços da soja na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira, que fechou com movimentações positivas para os preços da oleaginosa. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário de mercado, a gente recebe aqui o Donovan Maia, ele é CEO da Fox Grãos, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Donovan, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde a todos os telespectadores aqui do Notícias Agrícolas, o canal que eu acompanho todos os dias aí. Muito boa tarde, Guilherme. Donovan, sexta-feira de movimentações positivas para a soja lá em Chicago. O que sustentou esses preços nesse dia? Guilherme, o que a gente está vendo aí, eu não vou falar só de hoje, não, mas a gente teve uma movimentação, digamos que negativa, né, durante a semana aí para os preços da soja. A gente viu uma movimentação há 2 semanas atrás positiva, de repente a gente perdeu um pouco dessa sustentação de preços. Só que o que a gente está vendo é uma incerteza muito grande, claro, em relação à safra dos Estados Unidos, né, que está em pleno plantio, e aí deu uma diminuída aí no plantio por causa de aumento de umidade, mas a gente percebe também uma inconsistência muito grande, uma insegurança muito grande em relação ao impacto de números que o Brasil pode gerar na próxima safra, né? Então, em que pese aí a gente ter novos relatórios, a gente viu que ainda há uma discordância muito grande entre Estados Unidos, as agências dos Estados Unidos, as agências do Brasil, né? Entre USDA, entre Conab. Aí, assim, não vou dizer que é só apenas sexta-feira. Geralmente, sexta-feira há uma certa correção aí nos valores, né? Mas a gente viu boas oportunidades. Só que o mercado físico, ele se manteve praticamente igual durante essa semana, tá? A gente trabalha com comercialização de físico aqui todos os dias. Foi uma semana boa de estabilidade, vinda de uma alta da semana passada, e tem boas oportunidades. Vou te dizer que já chegou a negociação aqui no estado de Goiás de soja batendo na casa dos R$120, que é um valor que a gente não via há muito tempo. E aí, Donovan, para a gente pensar daqui para frente, essa volatilidade, essa incerteza que você destacou, deve continuar por mais um tempo? Olha, deve continuar assim, e o que eu poderia falar para você é o seguinte, depois dessas últimas altas que houveram na soja, é claro que a gente está vendo os preços aumentarem. Se você olhar aí, preço de prêmio, tá? Se a gente começar a olhar aqui agora, nós estamos em maio, o prêmio está começando a ficar positivo, junho, julho já são prêmios mais positivos ainda, se a gente pode dizer assim. Claro que a gente pode pensar o seguinte, é normal porque já foi colhida a safra e a soja é armazenada agora, ou soja que já foi escoada. A gente sabe que muita soja foi guardada. Mas por causa dessa incerteza da safra norte-americana ainda, não saber o tamanho do estrago agora, a gente espera sim que vai empilhando um pouquinho mais de prêmio e tem oportunidade. Mas eu queria emitir um alerta aqui, viu, Guilherme? A gente sabe que a maioria dos produtores tem uma dificuldade de vender na alta. E muitas vezes isso acontece, é fato, e geralmente quando acontece a baixa é onde acontece maior volume de vendas. Então, se a gente está tendo essa oportunidade de alta na soja agora, o que nós indicamos é que os produtores que têm soja armazenada vão fazendo as suas contas e fazendo vendas parceladas, e não simplesmente esperar, porque, assim, mercado só Deus que sabe o que vai acontecer amanhã, né? Mas a gente espera, sim, que vai aos poucos aumentando o preço dessa soja, mas o custo da armazenagem ele é alto e cada dia que passa ele vai aumentando o custo de armazenagem. Então, o que a gente indica é que o produtor faça esse balanço nesse momento. A gente viu a soja subir desde o final do ano aí cerca de R$15, tá, no preço físico. Então, já está mais interessante você trabalhar com bolsa para participar da alta do que simplesmente deixar o físico. Era mais interessante deixar o físico antes, preparado para vender depois, porque o prêmio estava muito negativo. Agora que o prêmio vai chegando em termos positivos, é interessante já ele montar uma estratégia que a gente chama até de armazém digital. O que é? Ter liquidez de dinheiro vendendo seu produto físico, e em caso ele acredite numa alta aí para setembro, por exemplo, para mais para frente mais para o final do ano, que ele monte sua posição para poder ganhar na alta aí no mercado de bolsa de valores, seja B3 ou seja Biotipo. Até porque, né, Dona, se a gente olhar a comercialização dessa safra, o produtor está segurando bastante, está bastante lenta essas vendas até aqui, né? Bastante lento, e a gente entende quais são os motivos do produtor rural, principalmente porque os preços de custo da última safra foram muito elevados. Ele já tinha acostumado com um preço um pouco mais alto, então a derrubada do preço aconteceu aí, principalmente ali em dezembro e na virada do ano, entre dezembro e janeiro.
isso dá não só sentimento, mas fluxo de caixa ruim, sentimento pior ainda, né? E aí ele já tem um ponto agora. E eu queria te falar o seguinte, Guilherme, que os produtores se atentem muito bem para o próximo ano. Eu sei que a gente está falando de soja agora, tá? Que a gente está com 50%, 60% da soja ainda estocada ali, mas o negócio é o seguinte, tem oportunidade de venda, se o preço está subindo, e eu estou falando isso de físico, tá? Já que o dólar deu certa oportunidade também, as cotações de Chicago subiram, o B3 do QSJC subir, mas o negócio é o seguinte, tem oportunidade de venda, vai montando suas posições, porque se a gente for olhar, é quase que a espera de um milagre, a espera de uma fé muito grande para que suba. E nós também estamos com essa expectativa de que suba. Mas é algo que já foi feito lá atrás, o custo já está posto. Então, o que a gente tem que olhar muito agora é as oportunidades, principalmente que a gente tem no milho safrinha, no sorgo safrinha. A gente viu na última semana altas no milho também aqui no Brasil, tá, Guilherme? Só que aí devolveu parte dessas altas agora, entre sexta-feira e hoje. O milho está em queda agora, 61 e 60. Mas no milho físico ainda tem algumas oportunidades para poder também fazer esses contratos. Aí a estratégia muda um pouco. O produtor ainda não fechou esse milho, ele está com esse milho plantado, deve colher, e agora não tem muito safra verão, tá? A partir de agora, do dia 20 de maio, começa a se colher milho, vai colher milho até setembro, então daqui para frente, basicamente, é safrinha, né? Então, assim, pegar essas oportunidades e montar posições aqui no mercado interno. Se ele acredita nessa alta também, faça seus contratos e fique participando da alta. Mas o ponto crucial que eu queria voltar aqui, pensando no futuro, é soja. Nós estamos com soja aí com cerca de 12 dólares e 20 centos por bushel. Pela nossa análise de custo, é um momento super interessante para fazer os seus travamentos. Mas eu gostaria de dizer também o seguinte, travamento não quer dizer não participar de alta. Tem dois tipos de estratégias que a gente sempre fala aqui. Se você for deixar o seu físico disponível para comercialização lá na frente, faça a sua proteção para baixa da soja, ou seja, protegendo o seu capital. Se você travar, seja no barter, ou seja no mercado a termo aqui, um preço fixo da sua soja, faça uma proteção para que você participe da alta. E que os produtores tenham isso hoje como insumo produtivo, tá? A gente acredita muito que a rentabilidade da soja, do milho, da agricultura como um todo vai se passar por participar do mercado de opções, principalmente, tá? A gente fala muito do mercado futuro, mas no mercado de opções, onde ele pode ter a opção de sempre participar de uma parte da alta e não exatamente procurar o melhor momento de entrar no mercado. Ele começa a vender assim que ele começa a comprar seus insumos. E ele começa a participar do mercado e montar suas estratégias, né, Guilherme? Mas nesse momento é um momento muito bom para poder se fazer relação de troca e pensar na comercialização do ano que vem e não chegar a ter o mesmo problema que a gente está tendo esse ano, que é uma comercialização baixa, liquidez baixa e, infelizmente, preços abaixo que os produtores estavam em expectativa no passado. E, Donovan, você destacou nessa incerteza da safra dos Estados Unidos. Como é que você está acompanhando esse avanço de plantio e o que a gente pode esperar aí para os próximos números, os próximos relatórios do USDA? Olha só, Guilherme, eu sou um tanto pragmático quando eu falo de análise, tá? Eu prefiro, na verdade, falar mais de estratégia de comercialização do que análise propriamente dita. O que nós temos hoje é o seguinte, o plantio dos Estados Unidos está avançado, e que pese a gente olhar e falar assim, olha, começou a aumentar a umidade lá nos Estados Unidos, começou chuva, isso diminuiu um pouco a velocidade, então assim, o plantio dos Estados Unidos começou muito acelerado, agora deu uma diminuição, mas assim, dentro da média dos últimos anos está tudo bem. Caso não aconteça nenhuma catástrofe, nada de tão diferente, a grande possibilidade é que a gente tenha uma super safra, assim como aqui no Brasil. Se a gente for olhar a safra do ano que vem, a possibilidade é uma super safra, porque problemas não aconteceram ainda. Enquanto a gente não tem problema, parece que nós teremos um estoque alto. Então, o nível aí de preços de soja, a tendência agora no segundo semestre, a gente tem uma certa elevação, mas para a safra do ano que vem, a expectativa é de estoque alto. Então, não se tem na nossa análise lá de cá horizonte de alta de soja para o ano que vem. Por isso que eu estou falando que agora é um bom momento para se travar e estou deixando margem para poder fazer travas, porque caso aconteça alguma coisa que essa soja suba, o produtor participe. Mas até o momento, a expectativa é boa de produção e não tem por que ter tanto aumento de preço. O que é diferente do milho, tá? Porque a soja ela é uma commodity internacional, ela roda muito o mundo. O milho é uma commodity mais nacional. Embora a gente produza mais de 1 bilhão de toneladas em todo o mundo, muitos países produzem muito milho, então ele roda pouco no mundo. E quando a gente olha o cenário aqui no Brasil, ainda há uma incerteza muito grande em relação à safra
que a gente vai colher. Tem relatos de cigarrinha, tem relato de diminuição diária. Embora a gente sabe que o Mato Grosso, estive lá semana passada, estive em Sorriso na sexta-feira e vi que tem bastante milho em excelentes condições, mas a gente só vai ver isso um pouco ali, talvez lá em julho, agosto, mas pode ser que tenha daqui para lá o comprador precisando compor o seu estoque e consiga comprar e pagar prêmios mais altos. Então isso gera oportunidade. Agora, mesmo que o mercado internacional não seja tão comprador, nós estamos vendo que o mercado internacional não está tão apetitoso nesse momento para o milho, o que gera uma inconsistência. Por isso que eu falo que tem oportunidade agora para a safrinha de pegar preços um pouco maiores, mas eu queria fazer um alerta. Essa oportunidade é para ir fechando o contrato, e não exatamente para colocar todos os seus ovos na mesma cesta e esperar lá na frente, porque senão pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a soja nos últimos 2 anos, inclusive para o milho também, não é só na soja, tá? Demorou-se a comercializar e aí os preços abaixaram, e no milho também demorou-se a comercializar e hoje a gente tem preços bastante baixos aí, na casa dos 40, 42, no máximo R$ 43, preço girando aqui no estado de Goiás, e nessa casa dos R$ 40 também no Mato Grosso, tá? Donovan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, a oportunidade de falar com tanta gente, mas se eu posso dar aqui um recado, é exatamente esse. Produtor, não deixe de participar da alta. Sempre você tem que participar do ganho, então não deixe de montar estratégias que te permitam ou ganhar com o aumento do FIIs ou ganhar com a eventual subida da bolsa. Então, monte essa estratégia aí, e para mim é isso que vai girar, e vai dar as diretrizes de rentabilidade para as próximas safras, inclusive para essa de milho agora e para a próxima de soja. No mais, que Deus abençoe a nossa safra aí, muito sucesso e felicidade a todos os espectadores aqui do Notícias Agrícolas. Donovan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima. Obrigado, um abraço. O Donovan Maia, CEO da Fox Grãos, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o cenário para o mercado da soja, as opções de comercialização que vão aparecendo para o produtor. Donovan destacando um cenário de bastante volatilidade, de muita incerteza, tanto com relação à safra dos Estados Unidos, quanto também as perdas potenciais aqui no Brasil. Diante disso, a gente viu preços da soja em alta em Chicago na semana passada. Essa semana a maior parte dela foi de queda, mas nessa sexta-feira posições positivas. Aí o Donovan destacando este momento especial para o produtor brasileiro. Os prêmios da soja começam a subir aqui no país e vão apresentando boas oportunidades de comercialização. Olhando para o mercado físico, o Donovan destacando que tem negócios rodando na casa dos R$120 a saca lá no estado de Goiás. E existem boas perspectivas, inclusive para travas, já pensando na safra 24-25. O Donovan destacando este momento de alta e a importância do produtor aproveitar para fechar negociações justamente nesses momentos, quando o mercado tem alta de preços, para conseguir um balanço de vendas mais positivo no final da sua safra, no final das suas contas. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que fecharam as cotações de soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira. Você vai acompanhar aí na tela. Começando pela soja, você está vendo os números em alta nessa sexta-feira, como o Donovan destacou e explicou aqui para a gente. Contrato julho 24 valeu $12,28 o bushel, alta de 11,75 pontos. O agosto 24 subiu 8,50 pontos e valeu $12,25 o bushel. Setembro 24, $12,05 o bushel, alta de 4,50 pontos. E o novembro 24 valeu $12,03 o bushel, elevação de 4,25 pontos. Agora, as cotações do milho, você também está acompanhando aí na tela, cotações negativas no caso do milho lá em Chicago. Julho 24 valeu $4,52 o bushel, perda de 4,50 pontos. O setembro 24 caiu 5,25 pontos e foi cotado a $4,62 o bushel. Mesma queda do dezembro 24, que foi cotado a $4,76 o bushel. O março 25 valeu $4,89 o bushel, perda também de 5,25 pontos. Agora o trigo também com movimentações negativas neste último dia da semana.
Setembro 24 caiu 11,50 pontos e foi cotada a 6 dólares e 72 centes o bushel. Setembro 24 valeu 6 dólares e 96 centes o bushel, perda de 10,50 pontos. O março 25 valeu 7 dólares e 16 centes o bushel, perda de 8,50 pontos. E o maio 25 valeu 7 dólares e 23 centes o bushel, perda de 6,75 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.